Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre as inspeções realizadas pelo Comitê de Monitoramento das Instituições de Longa Permanência para Idosos em abrigos localizados em Bahia, Cabedelo e Santa Rita. Também vai ver matéria sobre o evento promovido pelo Ministério Público que discutiu a inclusão das pessoas com deficiência nas relações de consumo e sobre a reunião do Comitê de Combate à Violência Obstétrica com diretores de maternidades da Rede Cegonha. No estúdio, vamos receber a assistente social da Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente de João Pessoa, Claudine Azevedo. Ela vai falar sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Lembrando que 18 de maio foi o Dia Nacional de Enfrentamento dessa que é uma das piores violências praticadas contra o público infanto-juvenil em todo o país. Fique com a gente, o MPTV está no ar. No mês de maio, o Comitê de Monitoramento das Instituições de Longa Permanência para Idosos, que é coordenado pelo Ministério Público do Estado, iniciou o cronograma de fiscalizações 2018. A seguir, você vai ver o trabalho realizado em abrigos localizados em Cabedelo, Bahia e Santa Rita. 8h30 da manhã, em frente à sede da Procuradoria-Geral de Justiça da Paraíba, membros do Comitê de Monitoramento e Fiscalização das Instituições de Longa Permanência de Idosos seguem com mais um roteiro a ser cumprido. A primeira parada é nesta casa, chamada de Associação Comunitária Casa de Mãe Nazinha, localizada no município de Cabedelo, na Grande João Pessoa. Quem recebe a equipe é a coordenadora do local, a Joelma. Ela responde ao questionário de todos os membros do comitê. Por quê? Porque não sabe quem faz, quem não. E a gente tenta localizar. Você já procurou o Ministério Público para essas pessoas fazerem o documento dele? Ao todo, 10 profissionais das instituições que compõem o comitê participaram da ação. São representantes dos Conselhos Regionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Engenharia e Arquitetura e Urbanismo, Assistência Social, Conselho Estadual do Idoso e Corpo de Bombeiros. O grupo é coordenado pelo Ministério Público da Paraíba, que é o responsável por coletar as informações em forma de relatório e encaminhar as devidas providências. Fiações expostas, banheiros não adaptados e até falta de equipamentos contra incêndios chamaram a atenção deste capitão do Corpo de Bombeiros. Foi notado que os extintores estão vencidos, há problemas também de acessibilidade, falta de barras de apoio no banheiro, largura mínima de portas e também ausência de corrimão na rampa de acesso e circulação das pessoas. Será encaminhado um laudo para certificação, juntamente com a notificação e um passo a passo de regularização na nossa instituição. O local, que não possui alvará da Prefeitura, nem do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, abriga 20 pessoas. Destas, apenas 4 são idosos. As outras 16 sofrem algum tipo de transtorno mental. Durante a inspeção, o interno pede ajuda à psicóloga representante do CRP-13. Eu não tenho essa liberdade. Chegar na rua ali, muitas vezes abre o portão ali, eu vou ali fora, já acha ruim, já manda eu entrar para dentro. Então, eles frequentam o CAPS para terem o acesso à psiquiatria, mas, assim, referente à psicologia, não tem nenhum atendimento e a gente vê da necessidade dessas pessoas terem atendimento, até porque tem algumas pessoas aqui, que, inclusive, que não são idosas, né, e que têm transtornos mentais. Na geladeira, praticamente vazia, pouca variedade de alimentos nutricionais e as ampolas de insulina dividem espaço com o que será consumido. O procurador de Justiça do MPPB, Valberto Lira, coordenador da ação, ressaltou a urgência em interditar o local. Em primeiro lugar, que não houve nenhuma melhoria, desde que o comitê esteve aqui há 2 anos atrás. É um local totalmente inabitável, nós temos uma miscigenação de poucos idosos com muitas pessoas com deficiência mental, não existe nenhuma assistência dos serviços para essas pessoas, enfim. Pelo que já conversamos do comitê,
a prefeitura vai ter que assumir essa condição de gestora dessa casa, no mínimo para acabar com essa casa, porque não tem condições. Tem que haver casa diferente para pessoas que têm transtorno e casa diferente para aqueles que apenas são idosos. Nós teríamos que ter um pouco mais de cuidado com esse público que é vulnerável. Já a sua qualidade de vida já não atende às necessidades que a gente gostaria de ter. Porém, numa instituição dessa, precisaria ter mais cuidado com relação à acomodação. Nós percebemos que essa acomodação é precária para a qualidade dessas pessoas que estão ocupando esse espaço. Às 11 horas da manhã, a equipe chega ao segundo destino do roteiro, a comunidade Fanuel, também em Cabedelo. O local apresentou melhorias significativas em relação à última inspeção feita em 2016. Em mais um dia de inspeção, desta vez em Bahia, também na Grande João Pessoa, o comitê visitou mais 3 instituições. A situação mais preocupante foi aqui, na instituição Santa Rita de Cássia. No local, foi verificado condições precárias do local e alguns idosos reclamaram da má alimentação oferecida, além de denunciarem um funcionário que foi acusado de praticar violência física contra os idosos. Sobre o assunto, o comitê se comprometeu em acionar a Promotoria de Justiça local e sugeriu o afastamento do funcionário e a apuração dos fatos. As outras 2 instituições fiscalizadas no município foram a Casa do Idoso Viver Bem e a instituição Ágape. Na primeira, foi verificado melhorias na assistência oferecida. Já na segunda, a Ágape, que é uma instituição nova, houve falta de documentação. Porém, o local apresenta uma infraestrutura razoável e passa por reformas para adequações. O terceiro município a ser visitado pelo Comitê de Monitoramento e Fiscalização das Instituições de Longa Permanência de Idosos foi aqui, Santa Rita, também na região metropolitana de João Pessoa. Na Associação Promocional do Ancião, foram constatadas melhorias significativas. Já na Casa do Ancião, a situação preocupou o comitê. Como nenhuma ação foi feita, o comitê tomará as medidas cabíveis para que a situação se ajuste. Ao todo, 49 instituições de longa permanência para idosos localizadas em 25 municípios da Paraíba deverão ser inspecionadas pelo comitê ainda este ano. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre o evento promovido pelo MP Procon, que discutiu a inclusão das pessoas com deficiência nas relações de consumo, e sobre a reunião do Comitê de Combate à Violência Obstétrica com diretores de maternidades que integram a Rede Cegonha. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa, cada vez mais perto de você.
No mês de maio, o Ministério Público Estadual promoveu um grande evento para discutir a inclusão das pessoas com deficiência nas relações de consumo. É o que você confere agora. Um obstáculo que para nós é invisível, para eles é a prova do descaso com quem tem limitações. A gente cita a questão da acessibilidade, né? A questão da dificuldade no acesso às tecnologias, né? Infelizmente ainda as relações de consumo deixam muito a desejar no que diz aos avanços das tecnologias, né? Principalmente no que tange a agências bancárias, a questão do atendimento nas lojas, dos atendimentos nos hospitais. Infelizmente ainda falta a questão de um trabalho no acesso e na dificuldade de atitude desses estabelecimentos para com o segmento da pessoa com deficiência. Foi para discutir a inclusão das pessoas com deficiência nas relações de consumo, bem como a segurança humana, que o Ministério Público da Paraíba, juntamente com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o Centro Universitário de João Pessoa, o UNIP, promoveram um evento que reuniu profissionais e estudantes para debater o assunto e propor novos caminhos. O que nós estamos fazendo aqui é construindo o direito a ter direitos, realizar os direitos que nós temos, que há muitas vezes nem conhecemos. E a busca da igualdade da pessoa humana com deficiência é de suma importância para uma sociedade efetivamente democrática, inclusiva, e temos que mudar a visão interior, o sentimento do outro, da alteridade e com isso o respeito. A programação do evento, que aconteceu durante 2 dias, contemplou painéis, mesas de discussão e até a assinatura de um documento chamado de Carta Paraíba, em que representantes do MPPB, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Associação Paraibana do Ministério Público, da FUNAD, do Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência e da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor se comprometeram em unir esforços para concretizar os direitos das pessoas com deficiência ao buscar suprimir as desigualdades e promover a dignidade das pessoas com deficiência. Esses são consumidores como os outros, que precisam ser protegidos, respeitados, bem informados, atendidos. Então é preciso que a gente ainda avance, e a defesa do consumidor está aqui para essa finalidade, no atendimento das necessidades dos consumidores com deficiência, o que nem sempre acontece ainda. 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, segundo dados do último censo do IBGE. Na Paraíba, a estimativa é ainda maior e chega a ultrapassar a casa dos 27%. Números que merecem atenção e que, por isso, estão movendo o governo federal, através da Secretaria Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a colocarem em prática iniciativas que incluam essa parte da população, principalmente nas relações de consumo. O governo brasileiro ele tem atuado em diversas frentes, né? É claro que a nossa secretaria ela seria o ponto focal, da concentração, de coordenação de diversas políticas. Significa dizer que nós constantemente negociamos com as outras pastas a efetiva execução das políticas, né? Então, nós monitoramos o sucesso dessas construções, são feitas com as outras pastas, e também concentramos alguns esforços. Bom, com relação ao direito consumerista, a gente tem atuado na parte legislativa. A nossa secretaria faz um papel expressivo, né, na articulação de dispositivos legais, normativos, para garantir determinados direitos, né? Quando falamos da relação de consumo, nós estamos falando talvez de uma das formas mais relevantes de concretização de direitos e portanto, a relevância dessa temática, ela é crucial. A seguir, você vai saber como será feito o combate e a prevenção da violência obstétrica nas maternidades que integram a rede Cegonha. A Jéssica se preparou a gestação inteira para um parto normal, mas o resultado de um exame que até então poderia ser considerado dentro dos padrões normais fez a obstetra que a acompanhava a induzi-la a optar pelo parto cesáreo. Eu fiz um exame que detectou que eu estava com um pouco menos de líquido amniótico do que o esperado na época,
mas que depois, eu até pesquisei e vi que até depois das 40 semanas, né, ela nasceu com 40 semanas e 3 dias, que até depois das 40 semanas é esperada essa redução do líquido. Mas quando eu falei com a minha obstetra, ela foi incisiva no momento, disse que a gente tinha que fazer uma cesárea, tinha que ir no mesmo dia e já mandou ir para o hospital me internar, e eu pedi para que ela esperasse e a gente conversasse e decidisse junta, né, o que é que deveria ser feito, mas ela não aceitou, disse que eu tinha que fazer uma cesárea naquele dia. E foi muito conturbado, porque eu passei a gestação inteira esperando entrar em trabalho de parto e de repente eu tive que correr para a maternidade e me internar e ter que fazer uma cesariana. A indústria do parto cesáreo aumenta os casos de violência obstétrica no Brasil, país que lidera o ranking de cirurgias cesarianas. Enquanto a OMS preconiza que cerca de 85% dos partos sejam normais, aqui mais da metade é por via cesariana no sistema público de saúde. E no particular, esse número sobe absurdamente, ultrapassando a casa dos 80%. Unindo esforços para mudar esta realidade, o Fórum Interinstitucional Permanente de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica realizou na sede da Procuradoria-Geral de Justiça da Paraíba mais uma reunião, desta vez para discutir os indicadores da Rede Cegonha e as novas diretrizes para ampliar os casos de parto normal lançadas ano passado pelo governo federal. Informar aos diretores de maternidades sobre as diretrizes de um parto normal, que foram instituídas pela portaria de fevereiro de 2017. Certo? Então, dar toda essa informação, que inclusive foi uma proposta do fórum, né? Levantar, ter banco de dados, fazer campanhas educativas e informativas, né? E também essa interlocução entre os diretores de maternidades, não só públicas, mas também privadas, de João Pessoa e também da primeira macro-região. Participaram do evento diretores de maternidades públicas e privadas de diversos municípios paraibanos, que puderam assistir a uma palestra da enfermeira obstétrica e doutora em saúde pública, Vaglânia de Mendonça Faustino. Na ocasião, falou sobre a importância do acolhimento às mulheres para a diminuição das subnotificações dos casos de violência obstétrica. A estratégia Saúde da Família no pré-natal, conversar sobre essa temática, sobre os direitos das mulheres na gravidez e no parto, é um bom caminho. O município de João Pessoa tem feito capacitações com profissionais de atenção da estratégia de saúde da família, da atenção básica. E eu acredito que esse é o caminho, porque informação é o caminho para isso. Hoje, no mundo de internet, de redes sociais, muitas mulheres têm se apropriado desse conhecimento. O grande problema é que elas chegam nas maternidades e quando elas têm algum conhecimento, aí é que elas passam mesmo por esse processo, né? Então, as ouvidorias receberem e considerarem, né, essas denúncias que as próprias mulheres trazem. O Ministério Público está sempre aberto para isso, né? A gente acredita muito nisso. E, em contrapartida, os profissionais receberem esse treinamento sobre as diretrizes e o pessoal da estratégia de saúde da família também. Se cada um fizer o dever de casa, todo mundo ganha 10 no final, não é verdade? É isso que a gente quer. O Fórum Interinstitucional de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica é coordenado pelo Ministério Público da Paraíba e apoiado pelo Ministério Público Federal, Defensorias Públicas da União e do Estado, Secretarias de Saúde do Estado e do município, além do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. No próximo bloco, não perca a entrevista com a assistente social do Ministério Público da Paraíba, Claudine Azevedo. Ela vai falar sobre o trabalho realizado pelas promotorias da criança e pela rede de proteção contra duas das piores violências praticadas contra crianças e adolescentes: o abuso e a exploração sexual. Não saia daí!
falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio a assistente social do Ministério Público da Paraíba, Clodine Azevedo. Ela atua na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de João Pessoa e vai falar sobre um tema muito importante, a violência sexual contra crianças e adolescentes. Clodine, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada, Bruna. Eu agradeço o convite, né? Estou aqui para a gente ter uma conversa. O dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. De que forma o Ministério Público atua para enfrentar este problema? Bom, Bruna, o Ministério Público ele atua de duas formas, em duas esferas, né, do direito. Tanto na área protetiva, que é a qual eu trabalho, quanto na área criminal, né? Então, são duas esferas que, na nossa opinião, elas precisam caminhar juntas, mas que na prática, Bruna, isso ainda não tem acontecido, né? Então, vou explicar direitinho como é que ocorre nessas duas áreas. Primeiro, a área protetiva. Quando a criança ou adolescente é vítima de violência sexual, ele chega até a porta de entrada de qualquer situação de violação de direito, que pode ser o Conselho Tutelar, a própria Delegacia de Polícia e o Ministério Público. Lembrando que quando chega no Ministério Público é porque a violação de direito ela já chegou em um estágio tão avançado, né, de tanta fragilidade emocional e social aquela criança e aquela família tem sofrido. Então, assim, na área protetiva, que são as promotorias de defesa da criança e do adolescente, em João Pessoa nós temos 6, especificamente 3 na área protetiva, onde a criança ela vai ser ouvida inicialmente, né? Porque a gente precisa analisar quem é esse agressor. Ele mora com essa criança, com esse adolescente? É vizinho? Já existe uma articulação com a polícia para a gente tentar prendê-lo? O que a polícia tem construído? O que a polícia tem estudado em relação a isso? Então, a promotoria, o Ministério Público, na área protetiva, vai fazer essa análise inicialmente para a gente poder subsidiar ao promotor de justiça algumas decisões. Como, por exemplo, o promotor de justiça ele pode entrar com a ação de retirada do agressor da moradia comum. Se o agressor, veja bem, a criança ela é vítima de violência sexual, ela mora com esse agressor e ela sendo vítima, ela não suporta mais e ela chega a um nível e vai denunciar. E quando ela denuncia, a família às vezes não acredita nessa criança, na palavra dessa criança. Então, como é que essa criança vai poder voltar para casa? Será que é seguro para essa criança voltar para casa? Lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro e ele diz que a criança vítima de violência, qualquer tipo de violência, principalmente a sexual, ela não deve ser retirada da sua residência, porque ela vai sofrer 2 vezes. Mas existem casos, Bruna, que o Ministério Público vai ter que entrar com ação para retirar esse agressor da moradia comum para que essa criança retorne à sua casa. Mas o nosso trabalho também é analisar se é psicologicamente, socialmente bom para essa criança permanecer nesse ambiente, ou se há necessidade de colocar no serviço de acolhimento, ou com alguma família, né, alguma família extensa, um padrinho, uma madrinha, alguém que traga uma segurança emocional para essa criança. Ou adolescente, né? Então, essa é a área protetiva. Na área criminal, né, o promotor de justiça da esfera criminal, ele vai denunciar a partir dos relatórios do delegado de polícia, encaminha esse inquérito para o Ministério Público na área criminal e o promotor vai denunciar, né? E a partir dessa denúncia é que ele vai ser penalizado ou não, né? Então, eis o grande desafio do Poder Judiciário, do Ministério Público, que seria justamente essa articulação entre a área protetiva com a área criminal. Porque talvez se os promotores e os juízes da área criminal tivessem acesso
ou buscassem acesso ao que a área protetiva vem desenvolvendo, e muitas vezes os promotores de João Pessoa fazem isso. Para ter uma agilidade e uma articulação, eles mantêm o contato com o promotor da área criminal na tentativa de proteger aquela criança, para que aquele agressor seja preso quanto antes. Esse é o nosso principal objetivo. A senhora poderia explicar o que é o abuso sexual e diferenciá-lo de outras formas de violência sexual contra crianças e adolescentes? Existem várias diferenças, né? O abuso sexual de crianças e adolescentes, ele pode ser sutil, mas eu considero a violência mais grave contra qualquer ser humano, e gravíssima, porque ela vai ter um conjunto de violações de direito, desde a violência física, a violência psicológica e a violência sexual. Então, são 3 tipos de violências juntas. Então, isso faz com que a violência sexual seja um arcabouço muito grande. Então, nós temos o abuso sexual, pode ser qualquer carinho que um adulto ou um próprio outro adolescente possa fazer, que a pessoa não queira, que aquela criança ela não tenha a capacidade emocional de distinguir muitas vezes o que é carinho do que é um abuso. Então, o abuso sexual pode ser uma carícia, pode ser alguém, um agressor, que peça para a criança tirar a roupa para que ele veja, ou que ele tire a roupa para que ela veja, ou que mostre imagens no celular, imagens no computador, fotos de qualquer forma, de pessoas em ato sexual ou sem roupa. Também é abuso sexual. Palavras obscenas também constituem abuso sexual. Troca de mensagens com cunho sexual também tem abuso sexual. Então, o abuso sexual ele é bem amplo. E, Bruna, muitas vezes é muito difícil, né, para a área judicial, no momento da prova. Como provar, né, a fala da criança é muito importante. Então, essa fala ela deve ser considerada importantíssima no momento, né, do processual, o que muitas vezes não ocorre. Mas o Ministério Público tem trabalhado, e até o próprio Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente tem trabalhado nesse sentido. Já o estupro é quando de fato ocorre a conjunção carnal, né? Então, o estupro é quando ocorre o ato sexual em si, mas independe. Às vezes a criança ela não teve essa conjunção carnal, mas ela foi abusada sexualmente, sim. Houve diversas outras. Um beijo na boca, um beijo no rosto, tudo que faça com que a criança tenha medo ou um desconforto. Quando a criança ela sente esse desconforto, é sim considerado um abuso sexual. E como nós podemos identificar e ajudar uma criança que esteja passando por este problema grave? Bom, a criança, ela vai exteriorizar isso de alguma forma, né? Muitas vezes, quando ela consegue exteriorizar, é porque ela já está num limite psíquico de adoecimento, muitas vezes, não sempre, mas em alguns momentos sim. Então, às vezes, uma criança, ela vai não querer se aproximar daquela pessoa que está abusando. A criança, muitas vezes, ela vai fazer xixi na cama, muitas vezes, ela vai mudar o seu comportamento, né? Ela vai ficar agressiva, ela vai ficar muito amedrontada, ela vai ter medo da fala. Então, existem diversas situações e sintomas que fazem com que a criança tente exteriorizar, até que ela verbalize, consiga verbalizar. E essa verbalização, muitas vezes, pode ser que ocorra dentro de casa, para a mãe, para uma tia, para uma irmã, mas pode ocorrer na escola, para uma professora, para uma amiguinha. Isso pode sair de alguma forma. E por isso que todos têm que estar atentos. Todos nós precisamos estar atentos às nossas crianças e adolescentes. Claudine, como uma mãe ou um cuidador responsável pode orientar uma criança no sentido de evitar que aconteça esse tipo de problema com ela? O ideal, Bruna, é a conversa. E eu até uso esse espaço para pedir que os pais, que os tios, as tias, as avós, hoje as famílias, muitas avós e avós cuidam dos seus netos, né? Para que as famílias também vá trabalhar, as mães, os pais, enfim. Então, o melhor é o diálogo.
sempre ter um diálogo, uma conversa aberta com a criança. Hoje as crianças, elas têm acesso ao mundo da internet. Então não adianta mentir, Bruna. É conversar com essas crianças, é expor para elas, dependendo da idade, claro, você deve considerar essa idade para a criança e para o adolescente como conversar. Mas a importância da família nesse processo ela é essencial, porque o diálogo é o início de tudo. Você mostrar para a criança que o seu corpo ele é seu e que se alguém tocar no seu corpo, que te trouxer qualquer tipo de sentimento ruim, você já tem que se afastar. Isso é muito importante que as famílias façam. Hoje em dia, Bruna, já tem diversas ONGs que têm trabalhos interessantes com vídeos educativos sobre isso, em que vai mostrar quais são as partes do corpo humano, que é só seu, que são as partes íntimas. Se é íntimo, ele é de intimidade. Então, só eu é que posso tocar, só eu que posso. E assim, desmistificar essa questão de que criança é assexuada. Né? A criança, ela precisa compreender o seu corpo, as dimensões do seu corpo, para que ela possa se defender. Então, isso é importante, que ela possa compreender e ter esse elo de confiança, estabelecer esse elo de confiança com a família. Porque a partir do momento que isso é estabelecido entre pais e filhos, essa criança ela vai se sentir livre, se sentir segura para dizer: mãe, aconteceu isso. Pai, aconteceu isso e eu estou muito triste, não estou me sentindo bem. E é isso que os pais devem fazer, manter esse diálogo. Claudine, muito obrigada pela entrevista. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.